Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Uma noite especial, assim como tantas outras, e que há 22 anos dávamos início ao mês espírita Antônio Segura Rodrigues. Nome muito bem lembrado e homenageado a este que foi um grande companheiro, um grande trabalhador da seara espírita nesta casa de oração. Companheiro que nos deixou um legado imenso de aprendizado, de exemplos, e que deixou para todos nós a lembrança querida e carinhosa daquele Senhor, carinhosamente que o chamávamos de seu Segura, e que hoje compartilha conosco, já em outras paragens, os trabalhos da nossa casa, e muito nos deixa feliz, nos deixa confiantes, porque sabemos
que embora aqui estamos numa breve passagem, mas contamos com o companheirismo dos corações que já partiram e que nos deixaram, que trabalharam assim conosco por um tempo determinado nesta abençoada casa. E assim, meus queridos amigos, é com imensa alegria, com imensa satisfação que abrimos o mês espírita e teremos outros corações que também virão nos dar o testemunho, irão nos abrilhantar com as suas palestras relacionadas à doutrina e que muito nos trarão conhecimentos, fazendo com que cada um de nós possa realmente assimilar e entender o que esta doutrina nos determina e nos mostra. E assim, meus amigos, nesta noite abençoada, em que recebemos os corações tão queridos, amigos encarnados, e com uma pleiade de amigos também desencarnados, e que aqui trabalham conosco e que nos serviram nesta casa. Dando início, então, com a mensagem da noite, rogando a Deus que conceda ao nosso companheiro Ari Dourado, do Núcleo Educacional Espírita Joana de Ângeles, de Catanduva, que nos trará a lição da noite, fazendo com que todos nós possamos embrenhar cada vez mais nesta doutrina dos Espíritos. Estejamos todos de coração aberto e receptivo para você, querido amigo, que nos trará o ensino da noite. Abençoe-nos, Jesus. Abençoe-nos, queridos amigos da espiritualidade maior. E ao Pai, que tanto nos ama e que nos concede oportunidades infinitas para a nossa caminhada, para o nosso trabalho. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Presente nesta casa, na casa íntima de cada um de nós. Saibamos aproveitar esses poucos minutos em que aqui nos encontramos para refletir uma vez mais acerca dos ensinos do nosso amado Mestre Jesus e daquilo que a nossa querida doutrina dos Espíritos nos traz, nos desdobra, nos mostra além. Lembrando sempre que, em termos de questão moral, a doutrina dos Espíritos é o próprio Evangelho do Cristo. Como já ouvimos em outras ocasiões, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós temos a satisfação de ombrear o conhecimento que nos chega por meio da doutrina dos Espíritos. Como tal, não podemos mais nos portar como nos portávamos antes de ter esse conhecimento. Em verdade, o tópico que vamos desenvolver nessa noite não vem apenas com o advento da doutrina espírita. Já vem de longa data. Há poucas semanas nós estávamos comemorando, isso mais afeito aos nossos amigos católicos, o advento da Páscoa, que traz como significado último a questão do ressurgimento, renascimento. A volta do Mestre Jesus depois da crucificação. Realmente, algo que dá prova de que a morte não existe. E é sobre a morte que nós vamos desenvolver esta noite. É para falar acerca disso que comumente nós nos esquivamos. Quantos se colocam a conversar com os amigos, com os familiares, a respeito da morte? É um tema normalmente execrado. Um tema que muitos até batem na madeira quando ouvem falar a respeito. Mas
Será que é assim que nós devemos entender a questão da morte? É assim que, nos portando, a gente vai conseguir vencer dentro da nossa própria vida? Se não, observemos. Algumas posturas que são muito comuns, mesmo para nós, os adeptos da doutrina espírita, e que temos que já nos colocar, pelo menos, a buscar modificar o comportamento, essa postura. Se temos a notícia de que alguém, algum amigo, um familiar, um companheiro conhecido está hospitalizado, está passando por alguma dificuldade com o seu corpo físico, nós muitas vezes fazemos alguns apontamentos que chamamos a atenção para a nossa reflexão. Por vezes nós dizemos: vamos lá acalentar aquela pessoa, aquele outro companheiro que tem o seu familiar hospitalizado. E aí a gente tece alguns comentários que vão mais ou menos na seguinte linha: ah, não se preocupe, fulano, vai dar tudo certo e ele há de sair do hospital. Não se preocupe, cicrano, nós estamos em prece, ajudando esse irmão. E por aí vai. Vamos observar agora o que está por trás desse conceito, dessas singelas palavras, muito comuns entre nós. Primeiro, que nós já qualificamos a situação como uma situação equivocada, errada. E que, para tudo dar certo, aquele fulano vai sair ali daquele ambiente hospitalar, vai vencer aquela doença e vai continuar a sua existência. Por outra, o errado é o advir da morte. A morte seria um equívoco, seria um erro, seria um absurdo. Algo que, por certo, Deus Pai não vai permitir, porque estamos todos nós orando em benefício daquele nosso irmão. E aí a gente vai observando onde nós estamos chegando. Nós já estamos colocando que a morte é um erro, algo equivocado, um lapso de Deus, nosso Pai, para ter permitido que aquele irmão, um grande companheiro nosso, tenha morrido. Como isso que aconteceu? Então, a gente agora questiona: será que realmente a morte é, por definição, um erro, um equívoco, um lapso de Deus, nosso Pai misericordioso, que porventura permitiu que aquele companheiro desencarnasse? Nós todos já o sabemos. Não é um equívoco, não é um erro. No pórtico de um dos cemitérios de Catanduva, o cemitério que fica ali ao lado da rua 24 de fevereiro, está lá escrito algo que é da própria sabedoria popular e que nos diz muito: fomos o que tu és, serás o que somos. Isso está no pórtico do cemitério. São aqueles irmãos, os despojos deles, o corpo carnal deles, que já está além daquele pórtico, está a nos dizer: nós fomos o que vocês são. Nós já estivemos aí desse outro lado, para além das fronteiras deste cemitério. Já estivemos como todos vocês, e inelutavelmente, todos vocês, um dia, haverão de cruzar este pórtico e vir ter aqui conosco. Em toda a história da humanidade, não importa que tenha sido um indivíduo anônimo, um pedinte, para a sociedade, Zé Ninguém, alguém desconhecido, como tantos que morrem e sequer temos notícias, ou por outra, que tenha sido um potentado, um rei, uma rainha, um grande prelado de uma religião, um chefe de Estado, não importa. Todos, absolutamente todos, em toda a história da humanidade, do pó eles vieram, ao pó eles retornaram. O corpo carnal de todos eles veio ter aqui em mais uma existência e se foi. Até o nosso
incomparável Mestre Jesus. O próprio Mestre Jesus deu prova da imortalidade. Ele não foi diferente de nenhum de nós. Não se colocou de forma diversa daquilo que as leis naturais apresentam para todos nós. O Mestre, espírito mais do que perfeito, um espírito crístico, é uma classe, uma ordem que a gente não tem sequer a condição de ter uma ideia mais precisa do que seja. Comumente nós falamos que o nosso destino é a perfeição. Isso é apenas uma abstração para a gente, porque não há um ponto final. O crescimento, a evolução, dá-se de uma forma que chega a um estado que a gente não tem como conceber. O Cristo, o Mestre Jesus, está além da perfeição. É um espírito crístico. Como ele, há outros governadores de outros orbes, como a própria Terra. É apenas o que nos basta conceber. É uma ordem de grandeza que o que temos a comparar é o próprio Sol para a nossa Via Láctea. Então, mesmo o Mestre Jesus colocou-se no escafandro da carne e aqui veio ter, passou pelo nascimento e, como contraparte, alcançou a desencarnação, a morte. E ele próprio, prova inequívoca de que a morte é apenas para o corpo biológico. Nós somos, em essência, espíritos e, como tal, imortais. A Páscoa significa isso, o retorno, o ressurgimento daquilo que já preexiste, o espírito. O corpo ficou. O próprio corpo do Mestre Jesus foi levado ao holocausto, foi levado à cruz. Mas ele, Jesus, personalidade, singularidade, espírito mais do que perfeito, espírito crístico, mostrou-se como tal imortal. E assim é com todos nós. Desde o seu tempo, Jesus já está a nos dizer que é a morte. E antes dele, outros mártires já vieram para dar prova do que seja isso, para demonstrar-nos de que a morte não é o fim, não é a estagnação, é apenas mais uma passagem. Séculos antes, filósofo ateniense, Grécia Antiga, Sócrates, um verdadeiro precursor do Cristo. Nas próprias obras básicas, Kardec ocupou-se em falar do valor do advento de Sócrates entre nós. Os espíritos maiores apontam também um dos espíritos mais evoluídos que já vieram ter conosco na existência. Sócrates realmente um grande iluminado. Ele, para os seus contemporâneos, já falava antes do Cristo, séculos antes, já falava da imortalidade. E por fim, aqueles outros que o seguiam e os que eram os seus contemporâneos, como nós mesmos, ao tempo do Cristo, não aceitamos aquela luz que nos chegou, aquilo nos ofuscava. E nós, mesquinhos, egoístas, queremos acabar com essa luz que nos ofusca. Queremos trazer aqueles que brilham para as nossas próprias sombras. E como tal, os maiores daquela época colocaram Sócrates em direção à morte. Xantipa, a esposa dele, com dor no coração, naturalmente, dirigiu-se a Sócrates e disse: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele, tranquilo, resoluto, colocou para Xantipa, sua adorada esposa: que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Mas Xantipa, sem ainda compreender a excelsitude do ensinamento, colocou ainda mais: mas Sócrates, essa condenação é injusta. E Sócrates, mais uma vez, com sua sabedoria, apontou para ela: e acaso, Xantipa, preferirias que fosse justa? Por outra,
ciente de que ele próprio teria que dar prova daquilo que ele pregava para os outros, o que lhe cabia, Sócrates, era ter a consciência tranquila. Antes, ser julgado injustamente e ser condenado à morte, do que a sociedade ter motivos para decretar a sua própria morte. Daí ele aponta a Xantico: preferirias que fosse justa a minha condenação à morte? Ele estava seguro de que ele, como personalidade, não pereceria. E como tal, deixou-se ser levado à morte. Já na prisão, ainda que alguns o compreendessem, outros grandes signatários daquela época sabiam da importância de Sócrates, que ele era realmente um grande sábio. E então fizeram que, na sua prisão, o seu vigia não estivesse mais presente e as portas do seu cárcere ficassem abertas. Mas Sócrates, dando-se conta disso, sabedor de que ele não podia fugir à própria prova a respeito daquilo que ele tanto pregava, diante do claustro aberto, sem nenhum vigia, ainda que tivesse lá fora a sua esposa, seus filhos, seus amigos, uma vida estuante ainda pela frente, acima de tudo isso, ele sabia que tinha que dar prova daquilo mesmo que ele pregava. Ele não fugiu. Então, por fim, a condenação a que fora colocado, beber um cálice de cicuta, um veneno, ele o fez. E já neste momento último, diante dos seus discípulos, eles ainda com a vã expectativa, com a vã esperança de que Sócrates poderia fugir, poderia deixar de lado, seguir aquela condenação, ele fora sorvendo o cálice de cicuta. E os seus discípulos entraram em desalinho, em desequilíbrio. E Sócrates, uma vez mais, demonstrou a resolução, a paz de espírito. Chamou a atenção dos seus próprios discípulos e pediu que eles também dessem prova daquilo que ele já tinha ensinado para eles mesmos. E assim, bebeu a cicuta e, por fim, desencarnou. Antes do advento do Cristo, séculos antes. E assim por toda a história da humanidade, nós acompanhamos muitos companheiros que vêm demonstrando que é a morte. A morte, antônimo de vida, é o oposto daquilo que compreendemos como vida? Certamente que não. O espírito Joana de Ângeles, na obra Fonte de Luz, psicografia do nosso companheiro Divaldo Pereira Franco, aponta de maneira muito precisa que nós já temos até a obrigação de racionalizar a morte diante daquilo que atestamos, que é um fenômeno biológico, que como tal, até a própria sabedoria popular já nos diz, a única certeza da vida é a morte. Só que aí está aquela concepção de que seria o fim da vida. E nós outros trazemos um apontamento diverso disso. Trazemos aquilo que a nossa doutrina dos espíritos já nos coloca de maneira muito precisa, muito objetiva, muito clara. Talvez que antes do advento da doutrina, nós pudéssemos dizer: eu acredito que sou um espírito imortal. Eu tenho fé que realmente somos todos espíritos imortais. Afinal, o Mestre Jesus nos mostrou isso. Fé, crença, algo que diz respeito, sem dúvida nenhuma, à nossa própria vida. Mas, com o advento da doutrina espírita, a fé raciocinada, nós já podemos dizer: eu não creio na imortalidade da alma. Eu sei, eu tenho certeza disso. É uma convicção que eu criei por mim mesmo, pela lógica, pela razão, por aquilo que me alcançou a doutrina dos espíritos, pela fenomenologia, pela mediunidade estuante, por aquilo que nós encontramos em uma casa como esta, pelos exemplos que semearam toda a história da humanidade. Em tempos outros, talvez que eu dissesse: eu creio, mas isso
já não é para mim um objeto de fé, um artigo de fé. Eu o sei. Isso é o que me basta. Com o advento da doutrina dos Espíritos, o que estava posto antes, não apenas pelo Cristo, mas mesmo antes dele, é o mesmo. Mas a doutrina nos dá um ferramental que vai além, que nos alcança a razão. É a fé raciocinada. Esse qualificativo é um grande passo além. E como tal, nós não podemos ainda mais nos dar o luxo de esposar ainda conceitos equivocados. Ainda a dizer a um irmão nosso que esteja adoentado que tudo vai dar certo e que ele vai retomar o convívio dos seus. Quem somos nós para dizer que fulano, beltrano, ciclano haverá de morrer hoje ou amanhã? Quem somos nós para ter conhecimento de todas as suas existências pregressas, de todo o planejamento reencarnatório, do que a vida preparou para aquele indivíduo? Sei eu se vou continuar vivo aqui, nessa existência, por hora, por mais uma década, por mais um ano, por mais um dia? Não sei. Naturalmente que há uma ordem mais comum das coisas. Nossos companheiros de tempos outros ainda usavam uma expressão que hoje já não se faz tanto presente. Ah, fulano morreu de morte natural. Seria aquela morte que vinha com o tempo, com o decorrer, com a natureza, com aquilo, já com a senectude, ou seja, já numa idade mais avançada. Hoje já não é tão comum isso, porque também expressava, em certa medida, desconhecimento da causa mortis daquele indivíduo. Mas era, de forma geral, uma expressão para dizer que fulano foi no devido tempo dele, já na sua velhice, que se tinha uma família formada, seus filhos, seus netos, seja lá o que for, já estavam crescidos, encaminhados para a vida. Hoje, a gente já não ouve mais essa expressão. Por outra, até nos esquecemos que a morte é sim natural. Estranho seria se nós perdurássemos aqui ad infinito. Coitados de nós. Em tempos outros, os precursores da química e da física procuravam eligir da imortalidade. Seria a maior descoberta da história, a imortalidade. Viver aqui a existência infinitamente. Vã ilusão nossa. Já nos diz Carlos Torres Pastorino, quem gostamos muito de apresentar os estudos dele, mas aqui ele nos apresenta já na condição de espírito desencarnado, também por Divaldo Pereira Franco. Aponta-nos Pastorino que a sabedoria dos Vedas, os povos, uma sabedoria multimilenar oriental, já dizia: nascimento é morte, e morte é vida. Nascimento é morte, porque é o entrar numa vida de sombras, uma viagem de sombras. Morte é vida, porque é a libertação, é o retornar para o plano infindo, é o retornar para a condição onde podemos viajar, de onde viemos, para onde podemos. E como também fala Pastorino, já o grande sábio chinês Confúcio apontava algo que a gente acompanha, a gente já ouviu falar. Quando você nasceu, todos diante de você sorriam, enquanto você chorava. Faça de tal forma que quando você morrer, todos diante de você chorem, enquanto você sorria. Essas máximas trazem sempre dentro de si grande sabedoria. Sim, quando nascemos, é comum que choremos. Não apenas ali o significado da criança, que tem um primeiro hausto, que o médico até, se for o caso, dá umas palminhas para que o pulmão possa
começar a funcionar. Mas sim, com o conhecimento que a própria doutrina dos Espíritos nos traz. A preparação de uma reencarnação é algo muito, muito, muito importante, que demanda conhecimentos sublimes. Há engenheiros, companheiros nossos, já muito experimentados na vida, que nos dão a condição para que nós possamos vir aqui e reencarnar. Há todo um planejamento, toda uma programação. Há almas mais elevadas que se ocupam conosco para que possamos vir aqui ter as condições adequadas para a nossa própria evolução. A família que nos recebe, o ambiente, a cidade, ou desde a organização biológica, a genética apropriada. Isso tudo não é fruto do acaso. Há uma ordem muito maior, muito mais elaborada, que nos prepara à existência. Agora, mais do que isso, quando estamos no plano espiritual e temos consciência que vamos reencarnar, o mais comum é que um temor tome conta de nós. Os relatos até de espíritos já mais evoluídos, na literatura mediúnica mais respeitada, mormente, as psicografias de Chico Xavier, nós encontramos diversos companheiros do plano espiritual já bastante experimentados, que dão conta do temor deles quando é chegado o momento de vir ter na carne. Porque eles têm ciência que aqui estão as maiores provas. Todo o planejamento, toda a preparação, toda a programação que pode vir de séculos no plano espiritual vai ser posta à prova na existência física. Nascimento é morte. É um caminhar pelo vale das sombras. Nós já escutamos isso de tempos outros, já desde a época do Mestre Jesus. Porque aqui que estamos, que exige mais de nós. Aqui, entregues à limitação do corpo físico, muitas vezes nos colocamos a alimentar graves ilusões, as sombras, com o que mais nos identificamos. Nascimento é morte. Morte é vida para aquele indivíduo que veio ter aqui e cumpriu a sua missão. Fez aquilo que fora programado. Abraçou a doutrina do Mestre Jesus, o Evangelho, e mais do que alcançou pelo intelecto, fê-lo presente em seu próprio coração e em seus gestos. Para este, morte é vida. É o momento de retornar para casa. É de sair daquele lugar distante, limitado, sombrio, e retomar os páramos maiores. Retomar a presença de amigos queridos, verdadeiramente identificados, de um passado multimilenar. A família maior, o seio, daqueles que não foram apenas familiares pelo constrangimento da carne, mas sim pelo coração. Morte é vida para todo indivíduo que chega em seu momento último, em seu suspiro por fim, e tem a consciência pacificada. Ele sorri. Os outros, em derredor dele, choram. Choram pela saudade. Choram porque sentem que está a partir um companheiro que muito lhes ajudava. É aí que está a máxima de Confúcio. Quando você nasceu, todos em volta de você sorriam enquanto você chorava. Faça de tal forma que quando você morrer, todos em volta de você chorem enquanto você sorria. Morte. Morte não é algo que a gente tem que deixar apenas para o último momento. Todo aquele que se prepara para a morte, em verdade está valorizando a vida. A vida, já o dissemos, é algo muito maior. Teve um começo, por certo, quando fomos criados por Deus, nosso Pai, mas não tem um fim. Somos espíritos herdeiros das constelações. O espaço infinito são as nossas muitas casas que ainda haveremos de perlustrar. Já aqui, nós temos sim o advento do nascimento
E como tal, teremos o advento da morte, da desencarnação, da desagregação biológica. Entendida dessa forma, morte é apenas algo que está dentro de algo muito maior, que é a própria vida. Tem a sua beleza, tem em verdade a sua própria compreensão. Assim entendida, nós compreendemos. Para aquele irmão que é chegada a sua hora, bendito seja, não sejamos egoístas. É aquele companheiro que depois de ficar trabalhando muito tempo em um local insalubre, difícil, na convivência de companheiros ainda mais difíceis, ele teve o mérito de crescer e agora tem a condição de ir para outro lugar, um lugar muito mais prazeroso, de pessoas mais amigas, mais fraternas. E somos nós, aqueles egoístas, que vamos dizer: não, não, você não pode ir, continue aqui conosco. Como você poderá nos abandonar? Deus meu, o que será da gente? Isso nada mais é do que egoísmo. Se os nossos queridos partiram antes de nós, mantenhamos o equilíbrio. Tenhamos sim a saudade, o choro saudoso, mas confiemos. Saibamos que o Pai maior é Pai de amor, Pai de misericórdia. E, muito possivelmente, para o próprio benefício deles, foi dado o momento da sua própria desencarnação. Se eles não abreviaram sua existência intencionalmente, chegou a chamada morte natural, é um mérito deles. Que saibamos até encorajá-los. Segue adiante, meu irmão. Fique tranquilo. Nós que aqui continuamos, haveremos também de fazer por merecer chegar a esse momento. Com a paz de consciência, como você agora o faz. Quantas rogativas nos chegam pelas reuniões mediúnicas. Companheiros que já estão no plano maior e têm aqui familiares que não os libertam, que não deixam que eles sigam adiante, que continuam de uma maneira muito negativa, mantendo laços com esses irmãos. E então vêm eles nas reuniões mediúnicas e pedem por misericórdia, por amor, que falem com seus que aqui estão, que eles também, que lá estão agora, precisam seguir a vida deles. E se nós outros aqui temos alguém, um familiar, uma cidade distante, que nos liga rotineiramente choroso, falando que não aguenta e tal, nós continuaríamos também muito preocupados? Não é nada diverso dos que já partiram antes. Eis a nossa responsabilidade também quando aqui ficamos e imprecamos. Colocamos imprecações ao próprio Deus. Mas como? Como pôde levar fulano de nós? Como ciclano pôde nos abandonar? Como somos egoístas. Jesus, há 2 milênios, antes dele, séculos antes, Sócrates, deu-se também para dar prova de que todos somos imortais. E ainda hoje, diante de todo o amor que nos chega, diante do quanto somos beneficiados, nós ainda queremos olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Esquecemos da ordem maior, esquecemos das próprias necessidades dos nossos irmãos, que tem também que seguir a sua vida, seja aqui, seja lá, é a mesma vida, é o que segue, é o que vai adiante. Já é chegada a hora de compreendermos o que é a morte. A doutrina dos Espíritos, como Jesus matou a morte, aquele conceito equivocado de outrora, aquela visão triste. Em tudo no universo não há estagnação, não há algo parado. Joana de Ângeles nos aponta: aquilo que identificamos como inércia, estagnação, nada mais o é do que uma ilusão nossa.
Observamos essas paredes, estão estáticas em volta de nós. Isso está inerte. Tragamos um microscópio e observemos o que vai ali no microcosmo. Veremos os átomos vibrando. Como aponta Joana de Ângeles, tudo no universo vibra. Tudo é transformação, tudo é movimento. A morte é necessária para que nós outros continuemos o nosso movimento ascensional, nosso crescimento, nossa transformação. Para que esse corpo biológico que veio do pó, também ao pó retorne. Enfim, para que nos transmutemos e sigamos adiante dentro da vida, passando mais uma existência. Se assim não fosse, nós estaríamos com estagnação presente dentro do universo. Morte é transformação, morte é crescimento, morte é vida. Jesus já nos deu prova. Outros tantos na história da humanidade, de formas diversas, também nos deram prova. A doutrina dos Espíritos nos explica de uma forma muito racional, muito lógica. Não estamos, obviamente, a desprezar a dor da saudade. É autêntica. Mas saibamos derramar nossas lágrimas por ter tido a ocasião, a oportunidade de viver momentos alegres, momentos felizes, momentos até desafiadores, mas de crescimento, ao lado daqueles que já partiram. Que seja esta a razão das nossas lágrimas. Não com imprecações contra Deus, nosso Pai, resmungando como pôde ter levado um ente querido. Como uma criancinha pode desencarnar. Isso é um absurdo. E assim continuaremos a pensar, se não entendermos verdadeiramente o que é a morte. Era essa reflexão que queremos trazer para a noite. Essa instituição está em transformação. Mais de 2 décadas já se passaram. Enquanto tiver companheiros aqui a mantê-la, ela estará em movimento, crescerá, se transformará. Nada diverso, nada distinto. Quando alcançamos construções multimilenares, acompanhamos, mesmo o mármore, ali forte, aparentemente imbatível, passa. Tudo passa quando é dado o seu exato momento. Esta casa manterá-se viva enquanto os corações que aqui estão animem-na. Nós abstraímos, falamos da beleza, aqui é a casa de Jesus, é a casa que nos acolhe. Mas, se o amor não se fizer presente, serão apenas paredes insossas. Assim é a própria morte a nos dizer: aquela carne, quando o amor já não mais alimenta, não é nada mais do que carne. Aqueles que passaram pelos pórticos dos cemitérios, lá estão com grande significado para todos nós. Vem agora o Dia das Mães, nós temos até o costume, em Catanduva, como em outros lugares, de ficar nos cemitérios distribuindo mensagens, em razão de ser os dias que mais o cemitério recebe visitações. Aqueles que vão buscar, normalmente, as suas mãezinhas que já partiram. A mãe lá está? É certo que não. Os despojos dela, sim, lá estão. Apenas da sua última existência, porque ela também teve existências transatas. Mas é um simbolismo, é um significado e respeitamos. Importa que todos saibamos. Aquela mãezinha continua viva. Muito possivelmente acompanhando aqui os seus filhos, inspirando-os, trabalhando por eles, como operou enquanto aqui esteve na existência física. A morte não cessou o amor que anima aquelas mães. E assim não é. Todos nós fomos criados pelo amor para o amor,
pela vida para a vida. E como tal, haveremos de passar por muitas mortes. Como já nos observam companheiros outros também, em cada noite nós temos ali um exercício de morte. O sono físico é muito parecido com uma desencarnação. Os laços perispirituais, por vezes, ficam laços, ou seja, macios, suaves, delicados. O espírito pode ter experiências no próprio plano espiritual. Não é sempre assim. Nem todo sonho é uma existência, é uma experiência no plano espiritual. Mas acontece para todos nós. Ali, de um próprio exercício da morte. Como é um exercício da imortalidade, o espírito retornar ao escafandro, ao corpo físico e acordar para mais um dia de existência. Nada fora da ordem natural. Nós já exercitamos a morte, passado cada dia da nossa existência. Então, que não a temamos, que a compreendamos. Saibamos repetir o que um grande mestre nosso, o professor Zalmino Zimmermann, ele contava de certos monges que sempre que cruzavam com outros companheiros, apresentavam uma frase de bastante significado. Falavam eles, direto e objetivamente: lembra-te que hás de morrer. Sempre que se cruzavam, eles falavam isso. Se nós nos lembrarmos de que haveremos um momento aprazado de desencarnarmos, de morrermos, daremos muito mais valor à nossa própria existência. Não por temor, mas por compreender que um presente inigualável nos fora dado, a existência, a reencarnação. E que em momento dado, teremos que devolver este presente para o corpo físico que nos acolhe. E no momento de devolvê-lo, que saibamos ter feito bom uso, que nos apresentemos diante do Mestre Jesus, Ele a nos dizer: irmão meu, já 2 milênios eu venci a morte. Mostrei como você deve se portar no que é a vida eterna, infinita, que meu Pai e seu Pai nos concedeu. 2 milênios já se passaram. Hoje, você tem o advento do Consolador que eu mesmo prometi, a doutrina dos Espíritos. Em tempos outros, era-lhe pedido um voto de fé. Hoje, você nem sequer precisa mais disso. Você não precisa mais dizer que crê, você já o sabe. Mesmo com tudo isso, você ainda tem medo da morte. Por quê? É a sua consciência que lhe chama a atenção? Se assim não é, pacifica-se consigo mesmo. Você sabe que deve ser feito. Se não é por este motivo, não tema. Faça em uma escala muito menor, como nossos irmãos outros fizeram há 2 milênios. Quando lhes fora pedido dar prova da sua fé, eles se entregaram no holocausto do circo romano. Não tiveram medo dos leões, das feras, do grande império romano. Entregaram-se verdadeiramente no holocausto. Já você hoje, que tem tudo à sua disposição, todos os confortos, tudo de que precisa, já não mais lhe é pedido dar-se no holocausto. E ainda assim, você destoa, você deturpa aquilo que eu já lhe apresentei. Até quando, irmão meu? Até quando? Morte é vida. É vida para todo aquele que segue os meus passos, que sabe verdadeiramente o caminho da verdade e da vida. É isto. Você já o sabe. Não estou a lhe trazer nada de novo, nada de diverso, nada de diferente.
Aceita. Aceita o convite que eu já lhe fiz há muito, muito tempo. Vem ter comigo. Aceita o meu jugo. Segue os meus passos. Brilhe a sua própria luz. Meu Pai, a Ele asseverei que não deixaria nenhuma ovelha que me fora confiada tresmalhada, perdida. E aqui estou diante de você. Mais uma ovelha perdida. Estou a lhe convidar. Vem, volta ao aprisco. Vem ter comigo. Aceita. É chegada a hora. E escuta uma vez mais as vozes inauditas que vêm sendo repetidas há muito, muito tempo. Dizem de tudo. Dizem da vida. Dizem da morte. Dizem de você mesmo. Foi o grande mensageiro Chico, o Cândido Xavier, quem registrou essas palavras que vêm desde o mais alto, e são as vozes do Espírito. Escuta, irmão meu. Deus é meu Pai. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dor é meu aviso. A alegria é meu cântico. O trabalho é minha bênção. A luz é minha realização. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. A ordem é minha senha. O equilíbrio é minha atitude. A beleza é meu ideal. E a perfeição é meu destino. Porque Jesus é o meu mestre. Pela graça de Deus. Irmanados num só sentimento, o sentimento de gratidão, dirigimos-nos ao Senhor da vida. É Deus, nosso Pai. Pai, cá estamos a lhe agradecer, a louvar a sua obra, a louvar a todos os seus fiéis mensageiros, mormente o nosso inovidado Mestre, Jesus. Se aqui estamos nesta casa bendita, Mestre amado, é porque o Senhor semeou já há 2 milênios o seu amor, o seu Evangelho de luz. E cá estamos uma vez mais a recolher nesta fonte pura e cristalina as belezas, a dádiva da vida imortal. Ah, Mestre, desde que o Senhor veio ter conosco, desde que o amor se fez carne, nunca mais fomos os mesmos, Mestre. Muito tempo já se passou. Ainda somos aqueles espíritos teimosos, renitentes. Mas estamos seguros, porque é o Senhor que continua no leme desta nau a nos conduzir em direção ao espaço infinito, em direção ao amor e à luz. Sabemos, Mestre querido, que o Senhor não esqueceu de nenhum de nós, não nos deixou como ovelhas tresmalhadas. E aqui,
nesta noite, uma vez mais se faz presente por meio dos seus mensageiros maiores, por meio dos seus ensinos, das suas palavras que venceram o tempo e nos alcançam, mesmo após 2 milênios de história. Graças te damos, Mestre, graças te damos. Nossas palavras não têm a condição de expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Que saibamos transmutar isso em gestos, em ações, no olhar compassivo, na palavra amiga, no abraço fraterno para os nossos queridos companheiros de jornada. Permanece conosco, Mestre amado, como o Senhor já o faz há tanto tempo. Lembramos, por fim, das belas palavras que nos dizem: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto, surdo, não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia, insensível, não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade de meu ser.